Estamos começando mais um programa especial aqui, o Falando de Negócios. Nós estamos aqui para falar de empreendedorismo, para falar sobre negócios, para falar sobre vendas, para falar sobre atendimento ao cliente, para falar sobre alta performance profissional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fábio Frasson e eu estou aqui para ajudar você a fortalecer o seu negócio, fortalecer a sua empresa, fortalecer a sua carreira e ser mais feliz. Né? Mais feliz na sua empresa, mais feliz no seu negócio, mais feliz aí, obviamente, em toda a sua vida. Nosso tema de hoje é algo que eu falo muito, que é sobre atendimento ao cliente. Nosso tema de hoje é pare de perder clientes assim. Assim como, Fábio, calma, você já vai ouvir. Se você não assistiu aqui a nossa transmissão na semana passada, talvez você fique um pouquinho confuso, por que eu olho para baixo, para cima, para baixo, para cima? Na verdade, nós estamos fazendo essa transmissão do Falando de Negócios pelo YouTube e pelo Instagram. Ou seja, então a gente tem duas câmeras aqui, então a gente tem sempre que dar uma olhadinha em lugares diferentes. Ok? Tudo certo? Nós fizemos o Falando de Negócios durante muito tempo e demos um longo intervalo, retomamos aí na semana passada. Estamos aqui na 34ª edição, 34º episódio do Falando de Negócios. Então, bora começar, porque a gente tem pouco tempo aqui. Pare de perder clientes assim. Nós vamos falar sobre os erros, os principais erros comuns cometidos no atendimento ao cliente em grande parte das empresas. Por que nós vamos falar disso? Para você ficar alerta, para verificar se isso não acontece na sua empresa, se não acontece com você, se não acontece com a sua equipe, porque não pode acontecer. Nós vamos falar também sobre pequenas falhas que se tornam grandes perdas para o seu negócio, para a sua carreira, para os seus resultados. E nós vamos falar em como transformar o atendimento em um diferencial competitivo. Então bora lá que a gente tem pouco tempo aqui. O prometido para vocês é que a live será curta, uma live de 30 minutos. Então bora lá, bora começar. Esse então é o nosso 34º episódio do Falando de Negócios. É um programa muito especial que está de volta aí depois de bastante tempo. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, mas se você está assistindo isso aqui gravado, fica tranquilo. Vai ser muito bacana da mesma forma. E eu não prometo que isso vai ficar gravado por muito tempo. A intenção não é deixar o vídeo permanentemente nas redes, depois a gente vai editar, colocar alguns cortes mais especiais, mas por enquanto, bora curtir, bora aprender, bora se desenvolver, ok? Então, para começar, antes da gente falar sobre os principais erros que são cometidos no atendimento, né, aí em grande parte das empresas, antes da gente abordar especificamente os problemas, antes de a gente falar sobre como transformar o atendimento em um diferencial competitivo, nós precisamos entender o que é que está em jogo. O que é que está em jogo quando a gente fala de problema de atendimento? O que é que está em jogo quando a gente fala de falhas, mesmo que pequenas, de atendimento aí no seu negócio? O que é que está em jogo? Nós vamos falar sobre perdas por causa do mau atendimento. A gente precisa entender o que é que está em jogo. E por que a gente fala disso? Porque parece óbvio que o atendimento tem que ser bem feito, parece óbvio que a gente tem que tratar bem o cliente, parece óbvio que você tem que cumprimentar o cliente quando chega. Cara, parece óbvio. Mas a gente mesmo, como cliente, enfrenta uma série de situações aí, em uma série de empresas em que a gente não se sente bem atendido. Não é verdade? Então a gente precisa abordar essas questões para que você fique alerta. E quais são as perdas? Fábio, eu sei que se eu atender mal o cliente, eu vou perder o cliente. Tem muito mais do que isso. Antes fosse só isso. Antes fosse só isso. Então, quando a gente está falando aqui de parar de perder clientes assim, parar de perder com atendimento, tem muito mais coisas para eu perder, para você perder, se o atendimento não for bem feito. Muito mais coisas. Vamos pegar pelo básico. A primeira coisa que você vai perder, obviamente, de atender mal o cliente é a própria venda, é claro. Né? O cliente entrou ali na sua empresa, o cliente ligou para a sua empresa, o cliente entrou no seu site, mandou um e-mail, o cliente clicou naquele botãozinho ali para falar no WhatsApp no seu site e a partir daí ele starta ou pretende startar um atendimento e aí esse atendimento não ocorre da forma como ele está esperando. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai perder a venda. Né? O cliente queria comprar algo com você, mas infelizmente você entregou ele de mão beijada nos braços do seu concorrente. Ok? Então a primeira coisa que você vai perder, obviamente, é a venda. Mas tem mais do que isso. Vamos pensar no seguinte: quando você está lá na empresa, ou sua equipe está lá na empresa, tem uma série de atividades a serem feitas, ok? Uma série de clientes a serem atendidos.
Essas pessoas estão sendo remuneradas teoricamente pelo tempo delas. Teoricamente porque elas estão lá para entregar resultado, não pelo tempo. Mas a gente calcula o salário em 30 dias, você calcula isso por dia, calcula isso por hora, uma série de atividades que as pessoas precisam cumprir, ou seja, precisam entregar produtividade. Então, de fato, a gente consegue calcular o quanto custa para a empresa o tempo dispendido em todas as atividades. E qual é o custo dispendido pela empresa quando uma pessoa vai atender o cliente e não atende bem, o cliente vai embora e aquele atendimento é desperdiçado? Então, além da gente ter perdido a venda, você já perdeu o tempo da sua equipe e tempo é dinheiro. Essa expressão ó, é para lá de antiga, né? Tempo é dinheiro. Então, você já perdeu a venda, já perdeu o tempo e a produtividade da equipe, já impactou o clima da empresa por causa de um atendimento que de repente não rolou, a venda não aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre percepção, aí você vai entender o quanto isso afeta as pessoas. Mas vamos lá. O que mais você está despendendo ali? Cara, a quantidade de recursos que estão empregados em todas as atividades da empresa. Você tem a iluminação da própria, você tem a iluminação da empresa, você tem muitas vezes um cafezinho que você dá ao cliente, você tem insumos ali para a limpeza do ambiente, você tem uma série de recursos que você não para prestar atenção de que cada atendimento que você faz, cada cliente que entra na sua empresa está contribuindo para gerar aquele custo. Cada minuto do teu colaborador dentro da tua empresa gera custos que muitas vezes parecem invisíveis, que é o custo da energia, que é o custo do tempo de trabalho, que é o custo da limpeza, que é o custo da estrutura, que é o custo da manutenção, que é o custo da durabilidade dos equipamentos, que é o custo da caneta e do papel que ele está usando. Ou seja, você tem custo para todo quanto é lado. Então tá lá, nós perdemos a venda, nós perdemos o tempo e uma série de recursos envolvidos. Fábio, isso está muito superficial, está muito básico. Bora lá, vamos lá. Você acha que é possível manter um cliente? É possível fazer com que o cliente retorne para comprar com você quando ele se sente mal atendido? Até pode ser. Pode até ser que em algum momento esse cliente queira voltar, queira comprar de novo com você, ou não tenha outra opção mesmo, não é? Pode ser que ele não tenha outra opção, mas na maior parte das vezes, um cliente mal atendido troca você pela concorrência. E não é simplesmente pelo preço, é pelo mau atendimento. Se você vai olhar as pesquisas feitas com atendimento, você vai entender que para mais de 90% das pessoas, o bom atendimento é fator fundamental, primordial na hora de escolher onde, como, com quem, o que comprar. Então, se ele já teve uma experiência anterior, ou se alguém reportou para ele uma experiência anterior, isso vai pesar. E a gente vai falar isso mais para frente. Então, ou seja, você perde a venda, você perde o seu tempo, você perde os recursos envolvidos, você perde o cliente. E tem mais. Tem muito mais. Porque quando você perde um cliente por causa de um atendimento, eu acabei de falar que as pessoas levam em consideração. Que as pessoas levam em consideração a reputação, a recomendação. Então você, na esteira de perder o cliente, já sai perdendo a reputação. Porque esse cliente vai sair comentando por aí, esse cliente vai comentar com um amigo no trabalho, esse cliente vai comentar em casa com a esposa, com o marido, esse cliente vai comentar com os filhos, esse cliente vai comentar com os amigos no churrasco, esse cliente vai comentar com as pessoas sobre o mau atendimento que ele recebeu. E aqui que eu quero fazer uma pausa, porque a gente começa a falar de mau atendimento e de repente alguém já está pensando assim, cara, mas tá bom, isso aqui não é para mim, porque lá na minha empresa a gente atende bem. Segura a onda aí que a gente vai falar disso, dessa história de que lá na empresa a gente atende bem, ou então, eu atendo bem. Segura a onda aí, a gente tem só mais alguns minutos aqui, então segura a onda aí que eu vou abordar essa questão. Mas vamos voltar aqui. Você vai perder na esteira de tudo isso a reputação. Você vai perder as recomendações, as indicações desse cliente, ok? Porque você imagina, acabei de falar, o cliente chega falando, ele comenta com as pessoas do seu ciclo de amizade, da sua família, ele comenta com as pessoas sobre o atendimento que ele recebeu. E aí você já perdeu a reputação e as indicações dele. Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu estou precisando comprar um carro, ou vou pensando em trocar de carro, cara, procura o fulano de tal, na loja tal, o cara me atendeu super bem. Que carro você está pensando em comprar? Estou pensando em comprar carro tal, cara. Fala com fulano,
fulano vendeu para mim, fulano da outra vez que eu fui lá me atendeu super bem. Sabe isso? Você já perdeu. Já perdeu. E aí todo o esforço que você faz de marketing, todo o esforço que você faz de divulgação, todo o esforço que você faz de treinamento, todo o esforço que você faz dentro da sua empresa, com o intuito de trazer um cliente novo para dentro, isso tem um custo pesado. Só que no dia a dia você consegue diluir um pouco esse custo quando um cliente que vem recomenda outro, não é? Quando um cliente traz outro, esse cliente novo ele vem a CAC zero. Ele vem a CAC zero, ele vem a custo zero. Grande abraço, senhor palestrante Cássio Ferraz, grande mestre Cássio. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por estar presente aqui. Sucesso para você sempre. Bom, estamos dizendo aqui que está travando, olha só. Não sei se deve estar travando aqui para todo mundo ou se é a internet de casa, né? Live no Instagram tem sempre esses detalhinhos, né? Quem sabe faz ao vivo, mas a gente não consegue comandar aí o Instagram. Eu estou aqui do lado do roteador, né? Não há muito mais o que eu possa fazer para ficar mais próximo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui se eu estou com a conexão correta do Wi-Fi. Olha, eu estou tá com a conexão certinha aqui, que é a conexão aqui do roteador do meu lado. Vamos seguindo aqui, se continuar travando, a gente vê depois como é que fica o resultado. Bora lá. Então a gente estava falando aqui, Deus abençoe você também, Cassião. Grande abraço. A gente estava falando aqui da reputação e das indicações. Não é? Então você perde as indicações dos seus clientes quando o atendimento não sai da forma como ele esperava. Presta atenção nessa frase. Quando o atendimento não sai da forma como ele esperava. Expectativas dele, percepções dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre percepção daqui a pouquinho. Na esteira de tudo isso, obviamente, sabe, tá vendo como a gente está falando de coisas que parecem óbvias? É uma esteira de coisas. Eu perco a venda, eu perco o tempo, eu perco os recursos envolvidos, eu perco o cliente, aí eu perco reputação, eu perco as indicações e, obviamente, perco as vendas futuras para este cliente, para as possíveis indicações dele e para as pessoas ao redor com as quais ele comentou que o atendimento não foi da forma como ele esperava. E tem mais. Fábio, tem mais. Perde espaço no mercado. Porque você acaba de jogar o cliente nos braços do concorrente. Acaba de jogar nos braços do concorrente. Então, se você perde espaço no mercado, e você sabe tão bem quanto eu, que toda semana os custos aumentam, que toda semana surge um concorrente novo no mercado. Você sabe tão bem quanto eu quanto está complexo, desafiador se manter no mercado, manter participação de mercado, conquistar cliente, fidelizar cliente. E aí, quando você perde espaço no mercado, vai embora uma série de outras coisas. Ah, Fábio, mas eu não sou dono da empresa, eu sou colaborador, eu sou gerente, eu sou vendedor, eu sou atendente. Presta atenção que quando a empresa vai bem, você tem estrutura de trabalho, você tem um colega de trabalho para desafogar o seu trabalho, você tem novos investimentos, novos clientes, segurança, possibilidade de promoção, de crescer na empresa ou pelo menos de aprender lá dentro. Agora, quando a empresa não vai bem, todo mundo vai junto. Ótimo dia, Jéssica! Quando a empresa não vai bem, todo mundo vai junto. Todo mundo está no barco. Então, se o barco não estiver bem, todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Você não tem estrutura de trabalho. Reverte o que eu disse agora há pouco. Não tem estrutura de trabalho, não tem novas contratações que possam desafogar o seu trabalho, você vai se sentir sobrecarregado. Não tem segurança de que a empresa vai bem, que seu salário vai ser pago em dia, que o seu emprego vai ser mantido. Ou seja, quando a empresa não vai bem, não é só o dono do negócio que está sendo prejudicado. É todo mundo que está lá dentro. Todo mundo que está lá dentro. Então, o seu emprego, a sua carreira, tudo isso está comprometido. Ah, Fábio, mas eu sou o dono do negócio. Bom, tá aí tá claro para você. O seu negócio está comprometido. E quantas empresas abrem no Brasil e fecham as portas em pouquíssimo tempo? São muitos os fatores. Mas eu arrisco a dizer para você que o atendimento é um dos mais importantes dentro dessa esteira. Porque ele tem dentro dessa esteira uma série de implicações que a gente já falou aqui. Então eu falei para você, antes da gente falar dos erros, eu precisava te alertar sobre o que é que está em jogo aqui. E que pode até parecer óbvio, mas precisa ficar isso na sua cabeça como se fosse uma sirene.
Cara, o atendimento tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom. Como é que eu atendo melhor? Como é que minha equipe atende melhor? Porque eu preciso conquistar, reter o cliente. Meu custo tem que ser zero, ou seja, então eu preciso ter clientes indicados, recomendados, CAC zero. Se eu tiver que investir em marketing o tempo inteiro, o meu custo fica muito alto. Ok? Então tem que ter esse alerta na sua cabeça o tempo inteiro, aquela sirene na sua cabeça para não te deixar perder isso daí. Ok? Então bora lá, vamos entrar um pouco mais a fundo aqui. Ok? Vamos falar, eu falei agora há pouco sobre percepção, lembra que só pincelei? Percepção. Vamos falar da diferença entre a sua percepção e a percepção do seu cliente. Por que isso? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente que está dentro da empresa, o empreendedor, o empresário, o líder, o vendedor, tem uma percepção sobre o atendimento que está sendo realizado diferente da que o cliente está tendo. Presta atenção comigo. Nós somos clientes de um monte de lugar, certo? Imagina que você chega numa padaria e aí você está lá na fila. Você chegou, faz 5 minutos que você chegou, você está na fila. A fila não andou 5 minutos, você olha para frente e fala assim: caramba, mas já faz 5 minutos que eu estou aqui. Essa fila não anda, o que está acontecendo? Que pessoal lerdo, o que está acontecendo aqui? Que atendimento ruim. Agora, presta atenção. Quando é ao contrário, quando é você que está ali aguardando, ou melhor, atendendo um cliente e tem outros clientes aguardando, só faz 5 minutos. Só faz 5 minutos que o cara chegou. Tá estressado por quê? Tá com pressa? A percepção ela é diferente e não é só ali no time, é numa série de detalhes. A percepção de quem está atendendo é muito diferente da percepção de quem está sendo atendido. Ótimo abraço. Ótimo abraço, olha só. Ótimo dia, Marquinho. Um grande abraço, meu amigo. Ótimo abraço. Já juntei as duas coisas aqui. Bora lá. Bom, para quem não está entendendo nada, por que eu estou falando isso, quem está no YouTube aqui, é porque a gente tem a live ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, ok? E estou cumprimentando um amigo que entrou aqui. Mas, voltando aqui. Então, a percepção de quem está atendendo, ela é muito diferente da percepção de quem está sendo atendido. E a gente tem que estar com isso na nossa cabeça o tempo inteiro, por quê? Porque não adianta eu atender da forma como eu gostaria de ser atendido. Eu tenho que atender da forma como a pessoa espera que ela seja atendida. Da forma como a pessoa quer ser atendida. Então eu preciso entender que quando um cliente entra na minha empresa, liga para minha empresa, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp para mim, ele interrompeu outras atividades e ao invés de escolher um concorrente, escolheu a mim. E ele tem aquele momento se dedicando para buscar uma informação, para comprar um serviço, para comprar um produto, e eu preciso dar atenção para ele naquele momento. Não é até amanhã eu respondo. Não é depois que eu atender esse cara aqui eu olho para ele e cumprimento. Não é, não, ele vai, vai perceber que eu estou atendendo aqui e não falei com ele. Não é assim. Na cabeça de quem está no papel do cliente é totalmente diferente. E pode lembrar aí, quando você está no papel do cliente, como é a sua percepção. Eu preciso puxar isso, porque a gente só se dá conta quando a gente se coloca no papel da pessoa. E a tal da empatia é um negócio difícil pra caramba de fazer, não é? Porque eu sou eu e o outro é o outro, como é que eu posso me colocar no lugar do outro? É um negócio estranho isso, né? A empatia é um troço estranho. Só que a gente só consegue ser empático quando a gente faz um esforço consciente para isso. E a gente só se esforça conscientemente para entender o outro, para se colocar no papel do cliente, porque a gente tem interesse no resultado. Então, de novo, puxando a cordinha. Você é colaborador ou você é dono do negócio, você tem interesse no resultado. Se você tem interesse no resultado, como é que você faz então para que o resultado venha? É por meio desse cara que está entrando aí, desse cliente que entrou na empresa, desse cliente que ligou para você, desse cliente que mandou um e-mail, desse cliente que mandou uma mensagem. Ah, isso é óbvio. É óbvio. E a gente vai mostrar daqui a pouco quanto deveria ser, quanto deveria ser mais óbvio ainda. Né? Isso é o que a gente chama de miopia de atendimento. As empresas, os colaboradores, os líderes, os empreendedores geralmente acham que estão atendendo bem. Só que perdem clientes assim silenciosamente. Porque nem todo mundo reclama. O cara simplesmente fala assim, cara, sei lá, não gosto de atendimento de lá não. Ah, sei lá, eu não fui bem atendido. Ou nem comenta, nem para ele mesmo. Simplesmente escolhe um outro lugar porque não se sentiu à vontade, não se sentiu confortável. Vou dizer um negócio para você. Eu estou nessa área de atendimento e vendas há mais de 27 anos. E olha,
eu escrevi aqui no post quando eu divulguei essa live. Eu nunca vi um vendedor que dissesse que não atende bem seus clientes. Nunca vi. Só que quando a gente olha as pesquisas de atendimento e a gente percebe que 65% dos consumidores estão insatisfeitos com o atendimento que eles recebem das empresas, parece que não é bem assim, né? Ah, Fábio, mas lá na empresa não é assim não, os clientes elogiam, não tem reclamação. A gente está falando em linhas gerais, né? Óbvio. Cada empresa de uma forma, cada segmento é de um jeito. Em linhas gerais, 65% dos consumidores estão insatisfeitos. Isso mostra pra gente, primeiro, esse abismo entre a percepção de quem está atendendo e a percepção de quem está sendo atendido. É um abismo. É uma diferença brutal de percepção. Então, se na sua empresa o atendimento é ok, se na sua empresa o cliente sai elogiando, se você nunca teve uma reclamação, parece ok. Mas você pode estar perdendo cliente silencioso também, cuidado. Tá? Mas parece ok. Só que liga o alerta, porque se a gente percebe essa diferença enorme entre como eu enxergo e como o cliente enxerga, eu posso estar sim perdendo cliente sem notar. Então, uma das coisas que a gente mais precisa fazer dentro do negócio é consciência, acionar a consciência, ficar alerta para que os problemas não aconteçam, ok? Porque existe um abismo realmente muito grande. 65%, gente, é muito grave, muito, porque a empresa investe em marketing. Tá aqui meu amigo Marquinhos que trabalha com marketing, tá aqui para não deixar mentir sozinho. A empresa investe em marketing. A empresa investe na fachada, a empresa investe em estrutura, a empresa investe em equipamento, a empresa investe em pessoas, a empresa investe uma série de ações fora da própria empresa para atrair cliente novo. E aí, quando 65% dessas pessoas entram na empresa e saem com a sensação de terem sido mal atendidas, e aí por isso não querem voltar, não compram com você, não recomendam você, falam mal da sua empresa, você está jogando muito dinheiro fora, muito. E aquela expressão aí comum no mercado de deixando dinheiro na mesa, ela está explícita aqui. Está explícita aqui. Deixando dinheiro na mesa, jogando dinheiro no lixo quando seu cliente sai insatisfeito. Porque não era para acontecer. Não é? Não era para acontecer. Todo mundo está sendo preparado para atender bem o cliente, todo mundo acha que está atendendo bem o cliente, sabe da importância dele, só que não percebe. E talvez essa seja a parte mais pesada de tudo isso, é não perceber. Porque se você sabe que o atendimento não ocorreu bem, você pode aprimorar aquilo. Como é que eu faço para melhorar? Deixa eu olhar aqui como é que foi o atendimento para ver o que eu faço melhor, como é que eu melhoro o meu processo, vou treinar as pessoas. Agora, se você não percebe que tem falhas no atendimento, aí então fica muito mais complicado. Fica muito mais complicado. Então, talvez a falta de consciência disso seja uma das coisas mais pesadas, mais sérias de toda essa questão da falha de atendimento. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Em toda palestra, todo workshop que eu apresento, e que eu falo sobre o poder do atendimento, e que quando eu olho para a minha trajetória aí de 27 anos trabalhando com atendimento, trabalhando com vendas, quando eu olho para a trajetória de 11 anos atendendo ouvidoria, ou seja, atendendo reclamação de cliente, eu estou aprofundando aqui para você entender que assim, eu não fui lá buscar num livro essa informação. Não é? Quando eu olho para tudo isso, ou mesmo quando eu olho para todas as pesquisas que eu tive que fazer sobre atendimento antes de publicar o meu primeiro livro lá em 2017 sobre atendimento ao cliente, um livro chamado Será que é óbvio o poder do atendimento? Olha só, olha o nome do livro, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. As coisas parecem óbvias, mas no fato, de fato, não é assim que acontece. Então, quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para todas essas pesquisas, eu posso afirmar para você que as reclamações dos clientes, as reclamações que eu já vi acontecer ao longo de todo esse tempo, nunca foram por falta de algo excepcional. Nunca foram por falta de algo extraordinário, de algo tecnológico, de algo inovador.
E eu não estou falando que isso não seja importante, hein? Não estou falando que não seja importante inovar. Só estou dizendo para você que nunca foi por isso. Sempre foi por falta de algo básico. Sempre foi por falta daquilo que deveria ser tão básico, mas tão óbvio, que as pessoas não poderiam deixar passar. Mas infelizmente, os atendentes não percebem e os clientes ouvem, sentem, enxergam e saem da empresa com a sensação de terem sido mal atendidos. Está aqui meu amigo Marquinho dizendo que outro ponto importante, a empresa investe, leva o cliente na loja, tem ótimos produtos, já fez tudo para levar o cliente para a loja, para fechar a operação só precisa selar com excelência no atendimento. É exatamente isso que a gente está falando aqui. É a chancela de alguém que está no mercado até há muito mais tempo do que eu. Gratidão, Marquinho. Está aqui há muito mais tempo do que eu. Ótimo dia, Agatha. Seja bem-vinda. A chancela do Marquinho também aqui, ó. Você faz todo esse esforço, leva o cliente lá para dentro e acontece o quê? Desperdiça. E é sempre por falta de algo básico. Cara, quantas vezes eu atendi ouvidoria e a reclamação era do tipo, as pessoas não olham pra gente. As pessoas não olham na cara da gente. A gente passa pela empresa inteira e ninguém cumprimenta. Não é óbvio que isso tem que acontecer? Cumprimentar as pessoas? Mas infelizmente não é assim que acontece, não é? Vamos rapidamente comentar sobre alguns erros, né? Até para não extrapolar no tempo que eu prometi para você de 30 minutos. Quero comentar com você alguns dos erros mais comuns no atendimento. Vou comentar eles rapidamente para você refletir. Tá? Esses erros, além de vir das pesquisas todas de atendimento, são erros que eu vi acontecer muitas e muitas vezes, especialmente quando eu olho para os casos de ouvidoria. E eles vão parecer básicos para você, mas se foram parar na ouvidoria, significa que para o cliente isso é importante. Então, uma das coisas que mais acontece dentro das empresas é a tal da conversa paralela. Não é? O cliente entra, as pessoas estão conversando, tudo bem até aí, só que elas não interrompem a conversa quando o cliente chega. Ah, mas o cliente não veio falar comigo. Não importa. Ele tem que se sentir acolhido ali. Ele tem que se sentir que aquele ambiente foi para ele, é para ele. Ele tem que sentir que você está ali disponível para ele. E se o bate-papo rola, parece que ele está de intruso ali. Então deixa a conversa para outro momento, deixa a conversa para a hora que o cliente não tiver mais. Okay? Então, conversas paralelas é uma das coisas muito complicadas. E aí na esteira dela vem as fofocas, né? Porque dentro das conversas tem as fofoquinhas e o cliente muitas vezes se sente desconfortável de estar ouvindo aquilo ali. Você tem problemas de reclamação, reclamação do chefe, dos colegas, dos produtos, dos clientes, reclamação de outros clientes, ou seja, se reclamar na frente do cliente ou para ele de algo que ele não queria estar ouvindo. Ele não quer ouvir você falar mal de outro cliente, porque ele pode achar que você vai falar dele também. Ele não quer ouvir você falar mal da empresa, porque ele fala assim, cara, se esse lugar não é tão bom quanto eu estou pensando, por que eu vou ficar aqui? Ele não quer ouvir você falar mal do produto, porque fala, cara, estão me enganando, né? Vocês estão me vendendo um produto aqui, o produto é ruim. Então, deixa isso para os bastidores. Reclamação para os bastidores. Está aqui o Marquinhos dizendo, antes de pensar na venda, é preciso ver o cliente como um amigo, para que ele sinta segurança naquilo que você vai oferecer na venda. É isso. Então, se ele não se sente acolhido, porque você está batendo papo. Se ele não sente que o ambiente é legal, porque você só reclama. Se você discute com o cliente, se você mostra soberba na hora de explicar um produto que ele não está entendendo, se você não tem uma linguagem adequada, se você não procura adequar o tipo de comunicação com o perfil de cada cliente, se você não tem uma postura profissional adequada para aquele ambiente, tudo isso vai fazer com que esse cara, que entrou na sua empresa depois de tantos esforços e investimentos, saia dali porque ele não está se sentindo bem. Saia dali porque ele não está se sentindo acolhido. Saia dali e vá para o concorrente porque ele não sente que ele é importante dentro da sua empresa. E ele nem para pensar nisso. Isso é subconsciente. Só não agradou. Olha só. Tem uma série de outros erros que eu gostaria de comentar com você, mas para não extrapolar o seu tempo, porque eu sei que o seu tempo também é bastante ocupado, a gente não vai seguir falando de mais erros, mas eu quero deixar à disposição isso para você. Ficou interessado? Quer saber mais sobre os erros? Eu tenho um material aqui em PDF que eu posso mandar gratuitamente para você, se você tiver interesse, com uma lista de outros. É uma lista de 37 erros comuns no atendimento e mais uns detalhes de pesquisa de atendimento que são bacanas para você. Quer receber isso? Coloca no chat, manda uma mensagem para mim, dizendo, né, tá no Instagram, manda no direct depois da live, tá no YouTube, deixa nos comentários. Fala, eu gostaria de receber aqui um material sobre os erros de atendimento.
eu vou mandar para você gratuitamente, vai ser muito bacana, ok? Bom, eu quero comentar com você, antes da gente encerrar, só um detalhe. Ali nesse material tem uma informação que é muito, mas muito relevante. Lembra que eu comentei aqui para você no começo sobre a importância das recomendações? E eu quero frisar isso. Uma das pesquisas apontou para a gente 2 dados muito bacanas com relação a isso. Uma delas é que 70% dos brasileiros têm o hábito de contar para os amigos e para os familiares sobre os bons atendimentos que recebem. Ficam tão surpresos quando isso acontece, quando o atendimento é bom, que eles saem contando por aí. E o segundo ponto é que 74% das pessoas, deixa eu recapitular, para 74% das pessoas, a recomendação de amigos e familiares é muito importante na hora de escolher onde, o que e com quem comprar. Aqui dá para a gente pegar um pedacinho do que é o poder do atendimento. Ou seja, se você sabe que esse mundo está tão acelerado, que os custos estão aumentando, que as margens estão apertadas, se você sabe, tem consciência disso, você sabe também que aquele que não encontrar uma forma de se diferenciar pelo atendimento vai estar fora do mercado em pouquíssimo tempo. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para a sua empresa. Então, aproveite o poder do atendimento. Aproveite o poder do atendimento para conquistar a atenção, o coração, o bolso dos clientes. Aproveite o poder do atendimento para aumentar suas vendas, para aumentar a fidelidade dos clientes, para aumentar a recomendação, para aumentar a lucratividade, porque o cliente bem atendido paga mais caro do que pagaria na concorrência. A sua equipe está preparada para isso? Você está preparado para isso? Se você lidera uma equipe, se você quer transformar o atendimento, se você quer qualificar o atendimento, capacitar a sua equipe para ter um diferencial no atendimento, né, nesse atendimento competitivo. Se eu puder contribuir com você, conta comigo. Não comecei ontem. Faz 27 anos que eu atendo pessoas. Faz 27 anos que eu lido com vendas. Já liderei pessoas por mais de 11 anos. Há 7 anos realizo palestras, treinamentos. Conta comigo. Estou aqui para te ajudar. Ok? Bom, vamos seguindo aqui porque você certamente tem um dia bastante cheio. Então, estou aqui para te ajudar. Tanto na preparação técnica, para mostrar o que fazer e como fazer, quanto na mentalidade, no comportamento, focando no porquê fazer, aumentando o engajamento da equipe, aumentando a produtividade do time. Jamais subestime o poder do treinamento. Jamais subestime o poder do atendimento. Olha, a língua travou na hora de falar isso, vou até repetir. Jamais subestime o poder do treinamento. E jamais subestime o poder do atendimento. Vamos juntos, evoluindo sempre. Eu espero que você tenha gostado desse 34º episódio do nosso Falando de Negócios, que agora está aqui toda quinta-feira, às 7h30 da manhã, no Instagram, no YouTube, falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre negócios, sobre atendimento, sobre alta performance profissional. Eu sou o Fábio Frasson e eu espero você aqui na próxima quinta-feira no Falando de Negócios. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, a sua empresa, seus negócios, seu trabalho e a sua vida. Um forte abraço, vamos juntos, evoluindo sempre e até a próxima!